Dá uma liberdade absurda. Eu me lembro que eu fiquei muito irritada quando a Dilma disse que o maior controle que o Estado poderia fazer com a imprensa era o controle remoto. Quer dizer, o maior controle, né, que existir o controle remoto. Tu não gostou, desliga, né? E era acusada de fazer coisas contra a imprensa. Coisa muito louca, né? Tudo que eles acusavam fazer, eles estão fazendo. A ONG Transparência Internacional é uma das mais respeitadas do mundo. E com Bolsonaro, a percepção do combate à corrupção chegou à pior nota histórica. O Brasil é o 106 entre 180 países. Cuba está em 60º, Uruguai em 21º. É uma loucura, assim, promessas de campanha do presidente se converterem em mais retrocessos que avanços na pauta. Aqui no Brasil, o pessoal está fazendo a direita bem radical mesmo, né? Principalmente aqueles velhos direitosos que nós temos na imprensa, que é uma velharada sem fim, né? Começando por mim. A coisa mais louca que eles falam é em calar a imprensa. Calar a imprensa. A denúncia contra o Glenn Greenwald é um copia e cola de uma ação que foi feita pelos Estados Unidos contra o Assange. O que o Assange fez? Aí tu pergunta, e eu inclusive não vou responder aqui a pergunta, mas eu queria muito que tu fizesse isso. Perguntasse para o teu colega, para o teu irmão, para o teu amigo, para o teu tio, teu sobrinho, teu vizinho, o que o Assange fez? As pessoas não sabem, mas elas se posicionam. Por quê? Porque nos WhatsApp da vida elas estão recebendo informações totalmente fragmentadas. Uma verdade completamente fragmentada, que daí deixa de ser verdade. Não é fácil, né? E eles querem fazer exatamente a mesma coisa com relação ao Glenn Greenwald. E as pessoas estão aceitando isso, né? Picareta. Isso é uma cena de uma novela, uma das mais famosas, se não me engano, é a Rainha da Sucata, né? Bacana a cena, muito boa. Só que temos que colocar alguém que seja mais ou menos do mesmo porte, aí me lembra a Lucélia Santos e tal, para a gente ver uma fala de alguém que fale a nosso favor junto desse eleitorado que adora novela, que sabe? Simplesmente que possa falar pela esquerda e não só colocar as da direita xingando esse pessoal da direita, né? Que é mais ou menos o que a gente vê fazer, que não é por aí, né? O que nós temos aqui? Gente, é brincadeira, a gente fica falando, né? Mas tem a Patrícia Pilar também, poderia ser muito bem utilizada pela esquerda e provavelmente ela aceitaria. A Fernanda Montenegro, um grande número, um elenco de mulheres artistas e artistas que poderiam ser utilizados, mas não, a gente fica botando só aquelas que são a Maite Proença, a Regina Duarte, aquelas que estão do lado do Bolsonaro. Ah, mas a gente tenta e elas não querem aceitar, então avisa. Entendeu? Avisa para a gente poder entender o que está acontecendo. O diretor da Funarte, por exemplo, estabeleceu o rock como algo a ser banido do regime Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, o pessoal do Legião, dos Titãs, dos Beatles, dos Stones, esses aí que votaram no Bolsonaro, vão bater palma ou vão fazer arminha com as mãozinhas? Então, ele simplesmente baniu, estabeleceu que o rock é algo que deve ser banido do regime do Bolsonaro. Simplesmente isso. E não tem uma reação, entende? Aquele cara que é do rock, que é junto, que é de
direita bem louca, bem radical, não vai fazer nada? Não vai pelo menos dizer alguma coisa a respeito disso, né? Partidos de esquerda acionam a Procuradoria-Geral da República contra a deputada Carla Zambelli. A Carla Zambelli, numa conversa com um deputado da direita, ela disse que todo mundo que votou a favor da Previdência recebeu dinheiro. Está lá, dito por ela. Também já estão querendo dizer que não foi bem assim e tal, e a Gadolândia está aceitando desse jeito, assim. Não, ninguém está discutindo, entendeu? Ninguém está brigando por causa disso. O nosso WhatsApp é o 986877340, 986877340. E hoje à noite nós temos, a partir das 21 horas, né, nós temos o nosso Na Brisa do Reggae, às 21 horas, com o Jefferson Sampaio. E eu estou sempre assistindo, estou sempre ouvindo, porque eu acabo ouvindo alguns reggaes que eu não conhecia, né? Beto falou da viagem do Flávio Bolsonaro com o filho da Cátia Abreu, Irajá, senador do Tocantins, bem amiguinhos, enquanto os bobos brigam, debates ideológicos, fanatismos, lá em cima tudo amiguinhos, jantando, bebendo, indo em festas e viajando. Devido à seca aqui no sul não se encontra milho nem na Ceasa. Se encontramos, está com uma aparência horrível. Milho e melancia de baixa qualidade. São dois temas diferentes, né? Mas debate ideológico, amiga, é necessário. O que a gente tem que eliminar são as convicções que nos levam a querer combater o outro, não no debate, mas destruir o outro, acabar com a reputação do outro, mentir sobre o outro. Agora, o debate ideológico ele é uma coisa essencial, essencialíssima. A ideologia é bem diferente, as ideologias são de uma oposição fantástica, e no meio de tudo isso está o ser humano. É através da posição ideológica que a gente vai levar água para quem não tem água, comida para quem não tem comida, vai atender os desvalidos, vai levar saúde pública, é através do pensamento ideológico. Agora, as pessoas que participam, elas podem ter os seus defeitos e têm. Agora, o pensamento, a ideologia é absoluta, é a essência da vida. Nós temos que discutir a ideologia respeitando o jeito, sabe aquele negócio, não é o que tu quer fazer, o como? O como é a parte essencial, não é? Não exatamente o que. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa. Nosso objetivo pode ser o mesmo. Mas e aí, como é que a gente chega lá? De que jeito, né? Essa é a questão. Qual é o objetivo? Bolsonaro viajou, agora de manhã ele foi para a Índia. Exatamente para a Índia. Tá viajando, né? Viajandão, como sempre. A China anunciou um fechamento e uma quarentena na segunda cidade chinesa. O Sputnik Brasil está acompanhando esse caso, é um caso muito grave. Também já foi identificado um caso do coronavírus da China em Singapura. A China anunciou o fechamento de uma segunda cidade. E ainda essa semana, o Sputnik explica por que o número de evangélicos no Brasil pode superar o de católicos em pouco mais de 10 anos. Bem interessante isso, né? Que pena que as pessoas não queiram admitir que elas não precisam de pastor, não precisam de padre, não precisam de rabino, não precisam de nada para se comunicar com Deus. Que pena. Que lástima que a gente não tenha tido ainda essa capacidade, né? Pequim está confirmando, por exemplo, o cancelamento das celebrações do Ano Novo por causa da epidemia. Lembram que eu falei segunda-feira que eles iam arranjar uma epidemia já, que a economia está em porca miséria,
que eles iriam encontrar alguma maneira para poder desvirtuar e para poder tirar a atenção e liberar verba. Segundo a mídia chinesa, a Secretaria Municipal de Cultura de Pequim decidiu cancelar os eventos de grande escala, inclusive reuniões religiosas que começariam hoje, a fim de prevenir o espalhamento, né, do coronavírus. Ao mesmo tempo, a administração da Cidade Proibida, que é o complexo que inclui o Museu do Palácio do Centro de Pequim, informou que estará fechado hoje. No fim de dezembro, um surto de pneumonia, antes desconhecida e depois identificada como sendo provocada por uma nova estirpe do coronavírus, foi registrada na cidade chinesa de Wuhan, cujos residentes agora estão interditos de viajar devido ao medo do vírus levar a uma epidemia. O governo suspendeu os voos e as viagens de trem dentro da cidade e fora dela. Estamos falando da cidade de Huanggang, perto de Wuhan, que tem uma população de mais de 7 milhões de habitantes. É que lá na China tudo é assim, né? Você tem um acidente de bicicleta e tem 40 envolvidos. As autoridades da China confirmaram que o vírus pode ser transmitido de humano para humano e casos de infecção já foram registradas em Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Macau. Agora o último caso é de Singapura. Os pacientes têm sintomas de febre e dificuldade em respirar. As radiografias de tórax dos infectados mostram lesões invasivas nos pulmões. Já tem 17 mortos e 95 pacientes hoje e estão em estado gravíssimo. E já tem um infectado aqui no Brasil também, né? Que ele viajou para essa cidade de Wuhan, né? Olha, lá em Minas Gerais a chuva hoje está terrível, viu? Estão dizendo que vai chover hoje o equivalente a alguns anos. É bem por aí, né? E aqui nós não temos grandes previsões que possam nos preocupar, né? Nosso WhatsApp está à sua disposição, 986877340. Mas o que? Está proibido o rock? Então vamos de gospel, sertanojo, tocando berrante. Mas é uma notícia que a gente tem que saber mais detalhes, né? Mas está proibido o rock no governo do Bolsonaro. Como é que é o nome daquele cara que era Dino, né? Um cara que é do rock, que é totalmente Bolsonaro, briga com todo mundo porque é Bolsonaro. Queria ver o que ele teria para dizer hoje. Nada, né? Porque essas pessoas, eles não têm compromisso com nada. De jeito nenhum. Que mais que temos? Olha, não encontrei aquele material do Brizola que eu toquei no começo do programa. Desgraçadamente eu não separei aqui. E o Brizola fala sobre o erro de não chegar na classe média, né? E o pessoal não repercutiu também, não fez uma segunda postagem, então tá passando batido, né? Bom, tem muita gente que não conhece Brizola, né? Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, no Rio de Janeiro, muita gente não conhece Brizola, não sabe quem foi Brizola. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil. O pessoal de Brumadinho está caminhando, está tentando ver se consegue ser ouvida pelo judiciário, que é tão rápido contra o Lula, tão rápido contra o Intercept, não é? E o caso de Brumadinho, o caso de tantos casos aí, estão há 10, 15, 20 anos esperando uma solução e o pessoal do judiciário não consegue. Absolutamente não consegue, nem ao menos se coçar para resolver o problema. Que é isso, né? Eu tenho que ver isso aqui porque é assustador. Vamos ver se eu vejo onde é que está, né?
previsão do tempo lá de Belo Horizonte está danada. Estou recebendo aqui várias manchetes sobre o tema.